Então vamos partir para o segundo vídeo, a continuação do anterior, que parou na metade, não sei porquê, não sei se há algum problema no celular ou se está carregado demais, mas nós estávamos falando sobre a questão de Kaas. Af é mais que Kaas, Aivra é mais que Af. E nós abordamos isso no primeiro vídeo. Agora resolvemos falar um pouco sobre Yehudá, a forma de agir dos descendentes de Yehudá é uma forma bem diferente, ela é bem estável, bem diplomácia, é bem inteligente, calma, tranquila, controlada. Acontece que Yehudá, nós vamos tentar fazer também uma abordagem sobre o lado psicológico disso. E Yehudá, o quarto filho de Leá, com Yaakov Avinu. Yehudá, Atá Yoducha Ahecha. Yehudá, os teus irmãos te louvarão. Yadecha be'oref oyevecha. O teu braço, a tua mão, estará na cerviz dos teus inimigos. Ishtahawu lecha bnei avicha. Vão se curvar perante ti os filhos do teu pai. Gur Aryeh Yehudá. Para quem não sabe, Gur Aryeh é um filhote de leão. Lavi é um leão que já tem certa idade, mas não é ainda totalmente adulto. Ele é muito forte. E Aryeh, por fim, é o leão já adulto. Mitoelef beni alita. Kara ravas que Aryeh uchlavi mi ekimeno. Ele se dobrou, se deitou no chão como um leão ou como um lavi, aquilo que eu falei, um leão jovem. Quem vai fazê-lo se levantar? Lo yasur shevet mi Yehudá umehokek mi ben ragav. Não se afaste jamais o cetro do reinado de Yehudá, o Mehokek, aquele que edita as leis, que nós sabemos aqui que significa reinado, porque o rei, além de ser rei do povo de Israel, é o segundo que julga além do Sanedrim. Julga e pode condenar. Ad que yavo Shilo, até que venha Shilo. Shilo, dizem, é o Mashiach. Velo e Kohatamim, e a ele juntará povos. Osri la Gefen Iro, Vela Shereka Bene Atono. La Shereka, desculpe. E aqui nós sabemos que, como disse o próprio Rashi, Rabbi Shlomo Ishaq, que a bênção, uma das principais bênçãos da terra de Yehudá seria a grandiosidade da produção de uvas, de vinho. Kibes bayain levusso. Ele lavou em vinho suas vestes. Bedam anavim suto. Com o sangue das uvas, né? Falando do vinho de novo. Suto. Que
aqui nós vemos toda a bênção que a tribo de Judá teria, uma das tribos mais ricas do povo de Israel. E ele completa, Hachlili Einaim Miyain, Uleven Shinaim Mehalav. Ele tem olhos avermelhados pelo vinho, simboliza a produção de uvas na terra de Judá, e dentes brancos, mais brancos do que halav, do que leite. Depois ele prossegue falando das demais tribos, e cada uma, nós já sabemos, está falando sobre suas particularidades. Como eu falei, eu queria abordar um pouquinho da questão psicológica nisso tudo. Aqui nós temos o fato de que Rachel entregou os segredos para Leá, para que ela não se envergonhasse. Na primeira noite, que o pai obrigou que ela é que entrasse para a tenda no casamento com Jacob. E uma coisa muito importante é saber que quando uma pessoa se torna cônjuge de alguém que ela sabe que ela não é tão amada por ele, isso é dolorido. É muito dolorido. Mas você suportar palavras duras quando de manhã Jacob olha para ela e vê que não era Rachel. Como ela se sentiu? Então dizem que o que se passa durante a gravidez é transferido ao feto. O que se passa com a mulher. E nesse caso nós já entendemos como estava a situação de Leá durante a gravidez. E durante a gravidez a mulher fica mais sensível ainda. Então, toda essa sensibilidade, tudo que a pessoa passa é transferido ao feto. O feto já nasce com as características determinadas pelo que aconteceu durante essa gravidez. E, nesse caso, nós temos aqui uma pessoa que nasceu e decidia tudo rápido, sem pensar muito, tanto que quem se aproveitou disso foi Korah. Korah, quando quis fazer a revolução contra Moshe Rabbeinu, ele não procurou os Leviim. Ele procurou quem? A tribo de Reuben. Porque ele sabia que eles decidem rápido demais, sem pensar muito. E eu peço novamente licença. Bom, e agora nós podemos simplesmente entender que o fato de ela haver sofrido com essa situação pode ter moldado a personalidade do primeiro filho. E, através disso, moldado a personalidade de toda uma tribo no povo de Israel. Mas, é claro, nós sabemos que por trás disso tudo também há a mão de Deus. Deus sabe exatamente o que faz e o que vai acontecer, e é tudo programado. Nós precisávamos que as tribos de Israel fossem como são. Isso é importante para o mundo inteiro, não somente para nós, para o mundo inteiro, para as nações todas. Se vocês observarem, os descendentes de Edom, os filhos de Edom, aliás, os descendentes, porque são descendentes de um dos filhos, é Amaleque. Ali tem uma certa equivalência com a tribo de Shimon ou com a tribo de Levi. Só que, eu estou falando nessa questão de ser intrépido,
de ser iracundo, de ser irascível. Então, nós vemos que já com o segundo e com o terceiro filho, praticamente nós vemos que Leá já superou, pelo menos parcialmente, a situação na qual ela se achava. E os filhos nasceram irascíveis, até eu diria periculosos. Já o quarto filho, ela já estava mais em paz, tanto com ela mesma como com Jacob. Jacob se acostumou com ela, já estava dando praticamente muito carinho, muito afeto. E o filho nasceu bem controlado. É interessante. Quando vem o nascimento de Yosef, lá na frente, depois que já nasceram outros das servas, nós vemos que ele tinha uma natureza muito interessante, muito empolgante, mas era muito amado pelo pai, porque era filho de Rachel. E aí nós temos o último filho, Benjamim. Eu não vou nem falar muito sobre os filhos do meio, vocês façam aí um estudo de acordo com essas coisas que eu coloquei. E verão, que é muito interessante. Uma coisa que vocês podem detectar em Benjamim é a questão do silêncio, da humildade, de se manter à parte, fazer de conta que não está ali. Está, mas fazer de conta que não está. Quando Shaul tinha que ser indicado para ser rei, ele se escondeu. Quando acontece todo aquele episódio de Purim, Mordecai guarda segredo sobre as origens e ainda pede à rainha Esther que também faça o mesmo. E ela faz. E consegue. Olha, a coisa mais difícil que tem, na verdade, é ver mulheres que guardam segredo 100%. Porque existe, mas eu acho raridade. Porque ela sempre tem uma amiga que ela precisa contar. Dizem que esse é um dos motivos pelos quais mulheres não são admitidas na maçonaria. Hoje em dia existe maçonaria feminina, não é nosso assunto aqui, mas é uma questão que existem homens que têm essa natureza também. Estou falando somente de mulheres, não sou machista, não sou feminista, não sou nada disso. Para mim, está tudo sob controle e tudo é uma coisa que se adequa à outra. Não é uma questão de um superior ou outro inferior. A questão é que as coisas se adaptam, se adequam, se encaixam. Um homem se encaixa com aquela mulher que é reservada especialmente para ele. Então, aqui nós vemos o caso de Benjamim, que ele chega quando tem o encontro entre Yosef e os irmãos, Yehudá discute ali com Yosef, mas, e dizem os sábios, né, eu acho que é um pouco drasto, não é exatamente o pechato, o sentido literal, que ele fala para Yosef, que Hamorra, que faraó, você é igual ao faraó, mentiroso igual ao faraó. Então, como eu disse, isso pode ser apenas um deracho, uma situação de explicação, uma explicação alusória, né, fictícia. Mas aqui nós temos a situação de Benjamim. Benjamim está calado o tempo todo, não fala, não conversa, ele não fala nada. E nós vemos que essa bênção ele recebeu de quem? De Rachel. Quer dizer, ele recebeu essa personalidade de Rachel. Ela era assim.
Ela revelou segredos para a irmã não passar vergonha. E ela nunca falou sobre isso. Agora, interessante que Benjamim também não conta para Jacó o que foi feito com Yosef. Aqui nós vemos humildade, reconhecimento por seus irmãos mais velhos e também saber guardar segredo. São as principais bênçãos da tribo de Benjamim. Não são as únicas, mas são as principais. São guerreiros exímios. Nós vemos como enfrentaram todas as outras tribos de uma vez só. Sobraram poucos Yeminim, e é por isso que nós temos o dia de Tu B'Av, né? 15 de Av, que é considerado como se fosse o dia dos namorados do povo judeu, porque quando as tribos perceberam que de toda a tribo de Benjamim sobraram praticamente apenas 250 homens, não tinha mais ninguém na tribo, só isso. Então acharam por bem que precisavam fazer com que eles se casassem. E aí as filhas eles colocaram para ir pelos montes e cada um pegasse uma para a esposa. E assim a tribo renasceu. Mas nós vemos aqui o quanto são lutadores, o quanto são belicosos, o quanto são guerreiros de verdade. A menor tribo de Israel, uma das mais fortes. Bom, as outras tribos, como eu disse, vocês estudem sobre elas e vejam, porque é muito importante saber como a forma de cada um agir, a forma de cada tribo, a forma de cada pessoa de cada tribo agir, tem diferença. Não é à toa que lá em Israel, um jornalista da família Horowitz era o único que estava o tempo todo quando vinham os mísseis do Hezbollah sobre o norte de Israel, era ele que estava lá. Onde caía míssil, ele chegava lá perto. Ele estava praticamente a ponto de receber o míssil sobre si. E para quem não sabe, Horowitz é uma parte da família Benveniste, que também é a família Segal, desse mesmo ramo, e também a família Epstein, quando são Leviim. Nem todos os Epstein são Leviim. E essas três famílias são descendentes de Rabbi Zerahia Halevi, que por sua vez descendia de Heman HaEzrahi, filho do profeta Samuel, que por sua vez era descendente direto de Korah. Então, Leviim, que ninguém questiona. E a forma de agir fica bem clara aí para todos saberem como age cada tribo do povo de Israel. Desejo a todos Shabbat Shalom, com muita paz, com bênçãos de harmonia e tranquilidade em cada família. Shabbat Shalom, Umevorach.